te usar. Amém. A graça e a paz a todos. Para mim é um motivo de muita alegria, satisfação ter este momento tão especial e oportuno, né? Achou graça ao Senhor, me dá a oportunidade de poder ser instrumento na mão dele, né? Eu sempre falo que todas as vezes que o Senhor me dá essa oportunidade, eu tremo muito diante do desafio de ser instrumento nas mãos de Deus. E diante dessa situação, eu estava até com um texto, né, aqui pronto, mas o Senhor me levou a 2 Timóteo. Eu sou o pastor Cláudio Eusébio, esposo da Thaís Profeta. Nós estamos aqui como missionário e plantadores de igreja em Patinga. Nós já tivemos oportunidade de estar caminhando algumas vezes juntos ou um em cada parte, né, durante a nossa caminhada cristã em aproximadamente 22 países, falando do amor de Deus, dando treinamento para a liderança e sendo também ministrado em alguns congressos que Deus nos permite ou nos permitiu estar. E falamos isso não para a nossa glória, mas é para a glória e louvor do nome do Senhor, porque eu sei que o Senhor não usa os capacitados, Ele capacita aqueles que estão disponíveis para a sua obra e para fazer aquilo que Ele tem como propósito, né? E eu estava realmente, só para os irmãos entenderem, e até agora no final, eu falei, meu Deus, para onde é que eu vou? Pelo amor de Deus, eu quero falar uma coisa e teu Espírito está me compungindo a falar outra. Eu iria falar sobre os perdidos lá de Lucas 15, especificamente da dracma perdida, né? Que a mulher perdeu dentro da sua casa, que são os valores que nós perdemos dentro de casa. E, ao mesmo tempo, o Senhor me mostrou como está a igreja na atualidade. Então, numa outra oportunidade, assim que o Senhor permitir, eu vou trazer essa dracma perdida para que a gente veja quantos valores nós estamos perdendo dentro da própria casa e devemos buscar diligentemente, né? E ter algumas atividades. Mas eu quero que vocês abram a sua Bíblia, então, em 2 de Timóteo. Eu não sei bem o tempo que eu tenho, mas o tempo que for oportuno aqui, eu vou tentar aqui expor o que Deus colocou no meu coração. Né? Em 2ª carta de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, melhor, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 apenas, nos traz sobre o que é a vida. Eu acho que foi até o início que nós falamos de eternidade em Cristo e tudo, né? E a gente não pensa isso. O que é a vida? Talvez a pergunta seria essa: o que é a vida? Por que Deus nos permite viver um determinado tempo, outros com um tempo mais curto, outros nem nascem, né? E em tudo Deus tem propósito, nós sabemos disso. Mas a pergunta que eu quero até o final deixar para nós respondermos é: o que é a vida? De fato, o que é a vida para você? E eu quero aqui trazer exatamente dentro daquilo que eu falei para uma irmã aqui, que eu esqueci a pastora, não me lembro, né, sobre de combater o bom combate. Então, acho que isso aguçou o meu coração para trazer essa mensagem. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na fé, na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participes dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. A pastora aí já orou, a irmã já orou, então não é necessário orar de novo, né? Sabemos que o Espírito Santo vai nos conduzir. Primeira coisa que eu sempre busco a entender é quando aqueles discípulos estavam com Jesus, né, e tinha muitas dúvidas em relação a quem era o Pai, quem era o caminho, o que era a vida. Os discípulos de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala exatamente sobre isso quando Jesus se apresenta para eles, onde a dúvida estava ali no coração de todos aqueles que seguiam Jesus, e Jesus falava assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
De repente, a gente passa nesse versículo, a gente lê várias vezes, ouvimos várias vezes, mas qual é essa vida? O que é a vida? Qual é essa vida que Jesus propôs? Porque nós nascemos dentro de um propósito, dentro talvez de um planejamento dos nossos pais, ou não, e a partir daí nós traçamos muitos outros planos. Ardeu no meu coração essas 2 semanas, Provérbios 16, que diz: compete ao homem, é peculiar do homem fazer planos. Isso é bom, mas não podemos esquecer e nem nos excusar de uma coisa: a resposta certa vem da boca de Deus. E quantos de nós, de fato, estamos buscando a resposta? Fazemos plano, lutamos com tudo que temos, queremos executar e esquecemos de ouvir Deus a respeito de se é um plano e propósito dele. No versículo 2 diz que todos os caminhos ao homem parecem bom, mas Deus pesa a intenção do coração. Porque às vezes nós achamos que até para fazer a obra do Senhor, naquilo que Deus nos ordena, a gente às vezes quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, e aí nós perdemos exatamente o principal. E falando sobre essa questão aí nessa introdução, né, quando eu meditei em Provérbios 16, 2, que fala da motivação. Qual é a motivação? Qual é a motivação que nós estamos aqui hoje? Qual é a motivação que me deixou, né, de estar comemorando com a minha esposa agora o aniversário do nosso matrimônio? Para uns podem julgar de forma diferente, mas eu a conduzi-la a entender que eu não posso negar aquilo que o Senhor me permitiu fazer para a honra e glória dele. Nós vamos ter muitos outros dias para comemorar. Até então, nós vamos amanhã para São Paulo, para um congresso, né, que vai ser tratado o coração do líder, que nós precisamos, e às vezes nós nos excusamos porque nós temos desculpas plausíveis. Eu poderia ligar e falar: não deu, minha esposa escolheu, eu saberia que entenderia. Mas como é que entenderia Deus sobre isso? Será que o dia de hoje é tão importante mesmo quanto qualquer outros dias para trás? Ou daqueles que ele vai permitir ainda viver? É só uma reflexão, irmãos, que às vezes nós não conseguimos abrir mão de algumas coisas por conceito nosso e deixamos de realmente fazer a vontade de Deus. Não que eu seja exemplo, eu estou me dando um exemplo hoje, de fato, que eu estou aqui só na casa da minha sogra, em Belo Horizonte, e eles estão no shopping. Agora, se vocês perguntam qual é a sua sensação, qual é a sua motivação, é a melhor possível, que eu sei que eu estou no centro da vontade do meu Pai. E a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Paulo começa a falar sobre essas questões, irmãos, e nós vamos entrar em algumas questões importantes aqui, que é muito interessante essa mensagem que Deus me deu alguns tempos atrás. Então, nós devemos entender que a vida, essa vida que Jesus propôs para os discípulos, não era aquela vida que eles já estavam vivendo ao longo de, sei lá, 30 anos, 40 anos, alguns discípulos já tinham essa idade aproximadamente de Jesus, mas era uma vida plena, uma vida com plenitude, uma vida cheia da presença de Deus. E às vezes nós vivemos muito tempo, ou estamos vivendo em termos de idade, mas nós não estamos vivendo uma vida plena. Às vezes nós estamos na igreja ou servindo ao Senhor na igreja, mas ainda nós não temos a plenitude. Plenitude é ser completo. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, eu amo esse versículo que diz assim: e ele derramará da sua graça sobre graça, da sua plenitude. Imagine a graça sobre a graça. É o que Deus tem para nós. É algo que nós não conseguimos permanecer da mesma forma, pensar do mesmo jeito, agir da mesma forma. Então, nós estamos hoje vivendo tempos difíceis. E a igreja, nós, igreja, estamos exatamente sem entender um plano maior de Deus, um propósito maior de Deus. Então, quando fala sobre essa plenitude, que é graça sobre graça, é que essa graça de Deus, essa misericórdia do Senhor e essa paz que ele traz para nós em meio à guerra, à tribulação, à luta, à dificuldade, mas ele traz uma paz que excede todo entendimento. E Paulo escreveu à igreja, né, ele fala sobre isso, que ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento, porque não é com a nossa razão, é saber que ele continua no controle de todas as coisas, que ele não perde o controle de nada sequer. Então, a primeira coisa que Paulo traz para nós, antes de qualquer coisa, é que nós somos, e ele fala isso para Timóteo: peraí, existe uma bênção de Deus sobre a sua vida, existe algo de Deus.
acima de qualquer que seja a circunstância ou dificuldade, né? Porque ele fala assim, meu filho, fortifica-te na graça. Ele fala dessa graça com algo assim muito importante, não é no problema, não é na dificuldade, não é na sua força, é na graça que é derramada sobre nós. E é pela graça até que nós somos salvos, né? Não vem de nós, é um dom de Deus. Então nós precisamos buscar. Então nossos relacionamentos hoje, eles só podem ser melhorados, né, e mais felizes quando nós estamos praticando exatamente essa questão de pessoas abençoadas em Deus. E se nós somos abençoados, nós abençoaremos outras pessoas. Nós somos canais da bênção do Senhor. Me lembro bem quando Deus chamou ali Abraão, né, ainda era o nome Abraão, em Gênesis capítulo 2, diz assim, de ti abençoarei toda a família da terra, se tu uma bênção. E como nosso pai da fé, essa bênção está sobre nós. A bênção não significa ausência de problema, de dificuldade. A bênção significa que nós já somos abençoados, passando, tendo ou não tendo, possuindo ou não possuindo, nós podemos todas as coisas nele, porque ele nos fortalece. Então, essas atitudes, ou essas três belíssimas atitudes da graça, misericórdia e paz, né, são virtudes dadas por Deus à igreja. Ainda mais quando nós estamos ligados, interligados, conectados a Cristo, lá na cruz, pelo tudo que ele deu, tudo que ele conquistou, né? Ele nos dá esse poder para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos nós mesmos gerar atmosfera. Nós somos os condutores das bênçãos de Deus. Eu não preciso de ninguém para me abençoar em Deus, eu já sou abençoado em Deus. Então, às vezes, nós estamos esperando que um pastor ore, que um irmão ore, é lógico que a gente tem que interceder, irmãos, não é que não precisa, mas nós temos essa conexão direta ao trono da graça de Deus. Então, tem poder de abrir o coração para criar uma atmosfera. Essa atmosfera, ela tanto é na questão, né, do que nós ouvimos, deixamos a nossa mente entrar, e eu chamo isso de psique, do nosso psicológico, como é que está, porque tenta abalar a nossa razão, o nosso querer, às vezes, impede o agir do Espírito Santo. Paulo, muito preocupado com a igreja em Roma, a igreja, né, de pessoas sábias, igreja muito poderosa, ele escreve lá, em Romanos capítulo 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, né, pela misericórdia de Deus, olha de novo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, Paulo nos convida primeiro, peraí, é um rogo. O que é esse rogo? É um clamor de Deus. É Deus clamando para mim e para você, não fica preso a esse mundo, não deixa seu corpo ser dominado pelas coisas materiais e físicas, mas se lance em desafio para as coisas de Deus. Apresentais aí no grego significa lançar-se em desafios. E a cada dia nós somos desafiados. A cada dia o inimigo se levanta contra mim, contra você, para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor renova cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Então, Paulo orienta e alerta nós sobre essa questão. Mas ele fala sobre exatamente essa questão da nossa mente. Você tem que ter uma metanoia, você tem que transformar, você não deve ser, né, nutrido pelo que os outros dizem, pelo que o animal, pelo que o nosso inimigo está falando todo dia. Você não consegue, você não pode, é a pior família, você não vai conseguir essas enfermidades que vêm sobre nós, mas poderoso é Deus em todas as coisas. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. E eu trago aqui a memória a questão de Jó. Deus permitiu, mas Deus não permitiu tirar a essência da adoração. Então, o que nós devemos sempre é adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, qualquer que seja a circunstância. Eu gostaria de destacar algumas lições específicas. Então, quando essas virtudes do nosso relacionamento para com Deus, da graça, misericórdia e a paz, que está intrínseca para que nós possamos entender melhor o plano de Deus, aí gostaria de destacar algumas coisas aqui, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, o que Paulo fazia aqui nesse texto aqui? Ele diz assim, tu, pois, filho, fortifica-te na fé, né? Na fé
na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado em Cristo Jesus. O que que Paulo traz aqui para Timóteo? Primeiro, Timóteo, eu queria te dar um conselho, e para mim, para a igreja hoje, né, para nós. Gostaria de destacar algumas lições para nossas vidas. Quais? Primeiro, Paulo guardava o seu coração. Paulo não deixava os traumas, as decepções ocorridas do passado, o qual ele tinha, de ser acusado que era um perseguidor, de ter matado muitos cristãos, né, de ter sido uma pessoa muito má no passado, mas depois do encontro com o Senhor, Deus tomou como instrumento poderoso nas mãos de Deus, e ele, por causa do evangelho, começou a sofrer tamanha a adversidade, ao ponto que nesse texto aqui que nós estamos lendo, Paulo estava preso, encarcerado, estava sendo maltratado, estava sendo ali, alguns irmãos já tinham se distanciado dele, né? Mas ele não perdeu a sua fé, ele guardou o seu coração de traumas do passado. Queridos, o nosso maior problema não é o presente. O nosso maior problema está no nosso passado e no futuro. No passado, o qual nós não podemos resolver. E o inimigo pega isso como acusação. Por isso que nós devemos ser muito íntegro com o nosso passado. E Paulo escreve claramente sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 12, que ele diz, esquecendo-me das coisas, ele fala assim, primeiro ele diz, vou ler aqui, é bom, esse texto, eu amo esse texto, Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz assim, não que eu já tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, isso é o apóstolo Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então, não é por causa dos valores dele, não é porque ele tinha condições de conquistar coisa nessa terra, mas o que ele tinha conquistado é aquilo que Cristo tinha conquistado por ele. Irmãos, ele diz aqui no versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha a sua integridade com o passado. Eu não vou olhar para o meu passado, porque o meu passado, se eu olhar e deixar, ele vai me escravizar. Mas alguém já me libertou, aleluia, do meu passado. Ele já pagou lá na cruz. A cédula que era contra nós foi cravado lá na cruz do Calvário. Então, Paulo, a primeira coisa que ele passa para Timóteo é: cuidado, guarde o seu coração. Nós sabemos que o nosso coração é a saída da toda a vida. E Deus, e Jesus fala: tudo que você deve guardar, guarde o vosso coração. Nosso coração é tudo de bom, irmão, mas também pode causar tudo de ruim na nossa vida. O coração não é essa bomba que, né, que bombeia o sangue. É a nossa mente, é a nossa razão, o nosso pensamento. É aquilo que muitas vezes nós esquecemos, né, de tratar, de estarmos saudáveis, de alimentar o nosso pensamento. Paulo nos ensina também a fazer uma perspectiva de fé, segundo ponto, tanto em relação ao passado quanto ao futuro, que eu falei aqui. Então, ele não estava preocupado, meu Deus, o que vai ser meu futuro? O que vai ser meu amanhã? O que eu vou pagar? O que eu vou conquistar? Ele sabia que o futuro dele estava já escrito nas mãos de Deus. E Deus já havia escrito todos os dias dele antes mesmo que nascesse. Mas ele procurava no presente viver o melhor de Deus. Querido, que se nós não procurarmos viver o melhor de Deus hoje, nós não vamos sequer desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Porque nós criamos uma expectativa do passado, né, de que nós não conseguimos e ficamos aprisionados. Aí vem o quê? Vem a nossa depressão, né? Geramos algo no presente que não conseguimos, né? E aí vem aquelas questões que a gente fica problemático e projetamos um futuro com problemas maiores ainda, aí gera aquela ansiedade, né? Que nós estamos vivendo uns dias de ansiedade. A igreja do Senhor, o povo do Senhor está ansioso. E os dias são maus, nós sabemos, mas Paulo passava dias difíceis. Imagine eu e você numa cadeia, irmãos, como cristão, por causa do evangelho ser perseguido, estar preso, condenado. Ele já estava aqui sendo, né, os últimos dias de Paulo.
Ele morre logo em seguida, mas ele não perdeu a fé, ele não deixou o coração dele ficar lá no passado, não deixou o coração dele aprisionar com a questão que ele estava vivendo, mas ele diz assim, ó, uma coisa eu faço, eu estou prosseguindo para o alvo, eu tenho um alvo. É o prêmio da soberania vocação em Cristo Jesus. Ou seja, é concluir o trabalho que Jesus me ordenou a fazer, é concluir a meta, aquilo que Deus permitiu. Irmãos, permita-me. Às vezes nós estamos fazendo tantos planejamentos pessoais, tantos planejamentos e esquecemos de sujeitar a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Nós não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade. Mas como servos do Senhor, nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. E se nós estivermos alinhando isso, nós vamos estar como Paulo, guardar o nosso coração, primeiro. Segundo, que gerar uma perspectiva de fé, tanto em relação ao passado quanto ao futuro. Nós vamos viver o melhor presente, aleluia. Para vivermos o melhor presente, gere em você uma perspectiva de fé em relação ao passado e ao futuro. Eu sempre falo assim com a minha esposa, eu falei assim, não tem uma tecla delete, né, para aplicar aqui do meu passado e, puxa, apagou, agora vamos para frente. Porque muitas coisas me permitiu ser o que eu sou hoje. A psicologia explica isso como subjetividade. É uma palavra que demonstra tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei hoje, tem tudo a ver antes do que eu nascesse. E todas as complexidades e situações as quais me projetou até hoje. Hoje sou eu, Cláudio José Eusébio. Então, tudo isso aqui faz com que eu seja mais servo, mais fiel ao Senhor, porque eu consigo valorizar tudo, até as perdas que nós temos na caminhada. Mas tudo isso coopera. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. Outra perspectiva de Paulo, né? Ele tinha uma expectativa melhor, ele tinha uma expectativa futura para delinear sua fé. Ele tinha algo muito ativo, ele tinha uma fé viva. E essa fé viva de Paulo fazia ele ter esperança e certeza que não ia ser em vão, que o trabalho dele não seria em vão. Por isso que ele escreve lá em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículos 57 a 58, né, sendo Deus em sua rica misericórdia, né, e que que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Mas ele fala, ser de firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Não vai ser em vão quando você abre mão daquilo que você acha que era o mais importante, mas você deixa aquilo para fazer aquilo que Deus tem como propósito. A certeza é muito grande que Deus vai te honrar de uma maneira sobrenatural. Expectativa, ele delineava essa perspectiva, essa expectativa para o futuro, uma fé viva, ao qual ele estava morrendo, estava preso, mas estava lá mobilizando e ativando a fé de um menino chamado Timóteo, porque seria um sucessor de Paulo. Mas Paulo não abriu mão. Timóteo, não vale a pena, né? Olha, fui pregar o evangelho, onde é que eu estou? Tá vendo? Todo mundo me abandonou, Demas e todos. Acabou. A igreja. O pastor não gosta de mim. O irmão ali, eu fui lá para pregar, o irmão disse que eu não prego bem. O outro ali, não sei por quê. Eu estou na live de fulano. Meu irmão, não importa com isso não, querido. Faça aquilo que Deus tem para você, que é você que vai receber de Deus. Deixa os outros falarem. Eu não estou nem aí, eu quero é Deus. Não é que eu seja perfeito, mas eu estou numa igreja que domingo eu falei, misericórdia, 4 anos, implantamos a igreja em Patinga, é uma área mais ou menos de, eu estimulo 130, 140 metros quadrados, bonita, linda, perfeita, aos olhos do homem, bonito, tudo de bom. Já entrou tanta gente, já saiu, que eu falei domingo, se tivesse todo mundo aqui, a gente já tinha que ter 2 tantos desse aqui. Mas aí o pessoal falou, mas pastor, você não fica triste? Eu falei, eu não, a obra não é minha. Eu falei, eu tenho certeza que quem entrou aqui recebeu. Quem não quiser receber, problema dele. Agora, aí o meu pastor aí, que ele mora em Chelsea, ele falou assim, fica tranquilo, pastor Cláudio, nós somos como motorista de um grande ônibus. E esse ônibus tem um ponto de partida e tem um ponto final. Não pode mudar o motorista. Mas vai entrar alguém no primeiro ponto e vai descer no segundo. Mas vai entrar alguém no primeiro, no segundo, que vai até o fim. Esse é o que Deus separou para chegar até o propósito daquilo que Deus colocou como ministério.
Irmão, não fica preocupado, não. A obra não é minha, nem sua, é do Senhor. Somos míseros instrumentos nas mãos de Deus. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, salvo engano, eu creio que é isso mesmo, que se nós fizermos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, nós somos os piores miseráveis. Ai, 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 ai. Então, imagina, se a nossa esperança, permita-me, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é bom, somos mais infelizes de todos os homens. Está aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Não é minha palavra. Então, faça tudo para a glória de Deus, fala tudo para que Deus seja glorificado, para que Ele seja exaltado, esqueça. Né? Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui falando para vocês. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Aí você pode dizer, pastor, todo mundo fala isso. Não, mas eu digo porque eu digo com toda certeza. Antes de Jesus, há 32 anos atrás, eu tentei 2 suicídios, porém, Deus me deu escapamento. E aí todo mundo falou: tu nunca vai ser nada, tu nunca vai conseguir nada, você é um fracassado, você acabou, perdi muitas coisas de valores, convívio de uma família que eu tinha antes, filhos, sou ex-jogador de futebol profissional. Irmão, perdi muita coisa, trabalhei no Banco Central do Brasil, auditor interno, muitas coisas assim, numa associação ligada ao Banco Central. E você, e aí, pastor? Eu não troco nada pelo que eu tenho hoje. Eu sei o que eu tenho hoje é mais suficiente. A maior riqueza que eu tenho hoje é a certeza que eu vou morar um dia com Ele na eternidade. Tudo passou. Então você vendo eu falando aqui hoje, você, mas ele está falando isso porque todo mundo. Não, porque eu sei quem me comprou. Eu sei o preço que ele pagou por mim. Eu sou aquele improvável. Eu gosto de um louvor que diz: improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Eu sou esse, improvável, incapaz, mas ele me escolheu. E eu tenho que servi-lo com alegria. Vamos voltar aqui, senão eu não termino. Meu Deus do céu. Segundo as suas palavras, segundo o que Paulo falou, o que ele quis dizer quanto ao passado dele, dentro desse contexto aqui? Do passado dele, ele falou assim: eu não guardo nenhuma amargura. Preste atenção, irmão. Paulo está trazendo para o Timóteo uma situação que ele estava pronto para o final do combate. Eu não vou ler tudo isso aqui, não, do capítulo 2, não, mas está aqui terminando, acabando a carreira. Mas o que Paulo estava fazendo aqui para ele uma análise bem forte para Timóteo? Timóteo, não guardei nenhuma amargura. De quem? De quem foi contra mim? Da briga que eu tive com Pedro, com outros, de outros que me abandonaram, de apedrejado que eu fui, de estar ali com Silas, ali, né, naquela cadeia, né, em Atos capítulo 16, e que a gente ia morrer com certeza, mas a gente não tinha mais o que fazer. Eu falei, vamos adorar, né, Silas, para a gente morrer pelo menos cantando. E aí, quando ele louva, começa a cantar, Deus brada do céu e terremoto vem, e ali por causa de uma, aleluia, por causa de uma família do carcereiro, abalou todas as estruturas. Irmãos, Deus vai mover você por causa de uma família. Deus vai mover o que Ele quer para a sua vida por causa de uma pessoa. Então, dá honra e glória para o Senhor. Agora a gente vai ficar pensando, multidão. Ai, Jesus, se eu pensasse em multidão, eu já preguei para 5.000 pessoas. Né? Já dei estudo para muita gente nas minhas viagens. Mas hoje eu vou atrás de uma alma, fico 1, 2, 3, 4, 6 horas com ele, porque é o mesmo valor que tem todas as outras. Porque o preço foi único na cruz do Calvário. Valorizamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Valorizamos o que ele conta comigo, com você. Ele não precisa, mas ele conta comigo e com você para essas últimas horas de deixarmos de ser meninos na fé, de crescermos, de termos uma maturidade. Deus deixou a igreja, deixou os ministérios pastorais, os ministérios ali, dos 5 ministérios, é para que nós possamos ativar a maturidade. Nós estamos com crentes rasos, com pessoas mimimi, com qualquer coisinha, liderança você aperta, sai. Chegou uns pastores para mim lá, vamos ficar aqui comigo, vamos andar para ver se dá, que eu acho que eu sou maluco. Deus me chamou, estou lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, 26, 27. As coisas loucas deste mundo, eis-me aqui, me encontrou. Eu não sou nada, mas nele eu sou tudo.
E quando anda, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, pastor, senão a gente fazer aqui, não vai crescer a igreja. Eu falei, quem cresce a igreja não somos nós, é o Espírito Santo de Deus, tem que cair na graça. E a graça é dada quando a graça, nós estamos cheios da graça, e derramará da sua graça sobre graça, a sua plenitude. Nenhuma amargura, nenhum peso na mente dele de culpa, irmão. Nós estamos vivendo tempo de culpa e graça. Nós estamos nos culpando de tudo, ou estamos culpando pessoas e não olhamos, a culpa é minha. Lembra de... Tem muita palavra, meu Deus, vem todas as ministrações minhas na minha cabeça. Eu gosto muito, eu tenho um teste que eu faço lá do livro de Jonas, capítulo 1, que traz todas as características de um líder que Deus quer para a igreja. É só eu que consegui lá pelo Espírito Santo, irmão. Quando você vê Jonas, fala, misericórdia, fujão, irresponsável, meu Deus. Aí você olha para você, você está igualzinho Jonas. Eu também, viu? Fica tranquilo. Porque Deus manda para um lugar, tu quer ir para o outro. Porque Deus fala que vai fazer, fala, não vai nada, Deus. Aquele povo ali não quer nada, não. Povo de Nínive, povo que mata cristão, povo que pegava as mulheres, cortava e colocava gato lá dentro dela, animal, e mulheres gestantes. É essa história, irmão. Que o povo, o próprio pai de Jonas foi pregar lá e foi morto, foi pendurado, né? Por isso que ele não queria, ele tinha todos os motivos. Ele falou, mas eu escolhi você. Eu não sei o que é que Deus permitiu na sua vida para falar minha família, mas não, mas é a sua família que você vai ser a mudança, a chave de mudança na sua família. Onde você foi mais perseguido, onde você foi mais injuriado, Deus vai te usar para que a glória seja dele, não sua. Porque quando nós damos glória para ele, ele derrama a sua glória sobre nós. Nenhum peso, nenhum rancor, irmão, nenhum rancor. Interessante, né? Nenhum rancor no coração. E a gente hoje deixa o nosso coração cheio de rancores por pessoas. Ah, pastor, eu converso muito, eu sou um terapeuta, né? E eu ouço muita coisa, eu começo assim, meu Deus, eu sei que é uma dor, mas eu tenho que dar uma no rim dessa pessoa para ele acordar. Porque senão vai morrer, Jesus, e está esquecendo de viver o melhor de Deus na sua vida. Então, nada pode ser detectado em relação ao passado de Paulo. Né? Então, ele demonstra ser um homem totalmente curado. Deus só quer pessoas curadas para curar outras pessoas. Irmãos, a igreja está doente, fato. Nós estamos vivendo dias difíceis de uma igreja enferma, mas Deus está curando pessoas para curar outras pessoas. Tiago fala assim, né? Confessai a vossa culpa um ao outro para que seja sarado. Então, nós precisamos sarar. Agora, imagina se eu não sou sarado, alguém vem falar comigo. Tanto vai me enfermar, como eu vou enfermar outra. Ué, não vou ter a cura que Deus me deu? Não vou ser o instrumento de cura? Né? E às vezes a pessoa pega isso como o quê? Como armas. E não podemos, temos que ser pessoas curadas, né? Repreendendo o espírito de medo. Irmão, nós estamos vivendo o maior medo da história. No Brasil, eu ouço pessoa falar do nosso presidente, que é, irmão, quer queira, quer não, se houve o que houve, não sei, mas eu oro por ele. Mas eu oro para a igreja ser perseguida, para perseguir os perdidos da casa do Senhor, para deixar de ser uma igreja sem amor, sem misericórdia. Irmão, nós estamos vendo dias difíceis de igreja. Às vezes chega a gente lá de fora, isso aqui foi ex, isso. Até no meu tempo que eu me converti, tinha um tempo que era tudo ex, né? Aí dava aqueles testemunhos. Aí, se o irmãozinho dentro da igreja passasse a ser ex naquele momento, já não servia para mais nada. Que valores são esses, se a mesma graça, o mesmo perdão é para todos? Ou muitos pastores, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós líderes, de atirar contra a própria vida. Eu tive problemas antes de conhecer Jesus, depois ele me transformou em ajudador dessas pessoas, aonde eu tenho trabalhado com muitos líderes na área de suicídio. Aí nos Estados Unidos, então, só o sangue do Cordeiro. Estou falando de pastores, líderes de renomes e nomes, de igrejas grandes, que estão perdendo a sua vida, porque esquece do poder do perdão da cruz. Pregam um evangelho que nem eles acreditam. Querido, nós precisamos ser fiel à palavra. Se Deus falou na sua palavra, vai cumprir, independente de circunstância, porque Ele é Deus. Então, pessoas curadas. O espírito de medo deve ser lançado fora. O espírito de medo, quando ele permanece em nós, persistência, ela é maligna. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né, Josafá estava diante de uma situação dificílima, de fato, né, onde tinha um exército muito grande. Um dos servos dele falou, Josafá, nós estamos perdidos, no versículo 2. Estamos perdidos. Ele falou, por quê? O exército é muito grande, estamos perdidos.
De fato, a Bíblia diz que Josafá teve medo. O medo é uma arma tanto de defesa, como pode ser uma arma também de destruição. De defesa, quando você sabe o que você vai fazer com medo. A Bíblia diz que Josafá teve medo, porém prostrou-se a buscar ao Senhor. E quando decretou jejum, quando decretou para buscar a presença de Deus, levantou nada mais do que menos um homem de Deus e falou: pare de lutar, porque essa peleja não é tua, essa peleja ela é do Senhor. Você vai ver o livramento, aleluia, que o Senhor vai te dar. Eu não sei para quem eu estou falando aqui, mas pare de lutar, irmãos. A peleja do Senhor. Não é com a sua força, é com a força do Senhor. Mas você tem que buscar a presença de Deus. Decrete um jejum, decrete uma santificação, separe. Se Jesus, que é Jesus, tinha seu momento de separação, de monte, de oração, imagine eu e você. Misericórdia, né, irmão? Precisamos buscar mais de Deus. E o que Paulo fazia? Ele cultivava a todo momento a sua convicção de fé. Ele fala assim: por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Paulo tinha uma convicção que Deus tinha dado algo para ele. Não abra mão do que o Senhor te entregou, não abra mão do seu ministério, seja ele qual for, seja o ministério lá da porta, de limpar o chão. Querido, todos são iguais diante de Deus. É um ledo engano achar que o pastor é melhor, hoje entrou entre aspas, né, uma situação apostólica aí que está crescendo no mundo. Uma vez dessa aí, o pessoal: pastor, mas você já tem tanta qualidade para ser o quê, homem? Para ser apóstolo, veja aí quanto que você já conquistou. Eu falei: rapaz, eu aposto que eu não sou nada ainda, eu estou sempre tentando ser um mísero servo do Senhor, e está difícil, porque ele diz que aquele que quer ser melhor, que seja servo, que abaixe, né? Porque a gente sabe a diferença do joio e do trigo quando vai frutificar, mas quando tá tudo bonito, tá tudo igual, mas quando vai frutificar, o joio só vai para cima, e o trigo desce, porque ele frutifica. Então, quanto você mais frutificar, mais você quer que ele apareça e que você desapareça, que ele seja glorificado, que você seja esquecido, porque a honra e a glória ela é do Senhor. O que Paulo propunha para a gente? Eu não falo o tempo, não, meu irmão, mas o que Paulo propunha? Primeiro, que nós precisávamos buscar um equilíbrio, tanto na questão da nossa mente, como ele fala lá em Romanos, como no espiritual, irmãos. Sermos moderados em pensar, em buscar. Colossenses capítulo 3, gosto muito, eu não estou lendo nada aqui, não, porque está tudo na minha cabeça das mensagens que Deus me dá, oh, glória. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: se vós ressuscitaste em Cristo Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Preste bem atenção no texto. A pergunta é: se vós ressuscitaste em Cristo Jesus, para você ressuscitar, você precisa fazer o quê? Morrer. Morrer para você, morrer para o seu eu, morrer para a sua vontade, morrer para os seus questionamentos e viver o que Deus tem para você. Se Jesus ressuscitou, ele passou por tudo isso: perseguição, injúria, difamação, abandono. Nós vamos ter que passar, irmãos. É um ledo engano achar que não. Mas nós vamos guardar isso como Paulo guardou, sem rancor, sem ressentimento, sem medo, sem sentimento de culpa, mas crendo que ele operou grandes coisas em nossa vida. Então, nós precisamos dar esse resultado, né? Esse resultado, ela vem fortemente na nossa vida espiritual. O que devemos saber, então? Primeiro, que Deus é a fonte de tudo isso, irmãos. Não adianta. Não vou buscar, o pastor Cláudio que vai pregar hoje, opa, vou receber. Não, a fonte é Deus. Nunca vai buscar a fonte no homem, o homem é falho. E hoje nós estamos mais endeusando o homem do que realmente crer que Deus pode usar quem Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Às vezes, o culto que nós vamos prestar ao Senhor é o culto que nós queremos receber. E Ele nos convida a prestar um culto a Ele. Então, todo mundo que vai na igreja e diz que o culto foi ruim, tá ruim é você, tá péssimo. Porque não é você que tem que ser glorificado, não é você que tem que ser cultuado. Você vai para cultuar aquele que é digno de toda adoração. E a Bíblia diz lá em João capítulo 4, que ele busca os verdadeiros adoradores. E o adorador só consegue adorar em espírito e em verdade. Então, quando nós vamos na nossa carne para olhar quem está ali, quem vai estar no louvor, isso é carne, irmão. Tu não vai receber nada da parte de Deus. Mas quando tu vai assim: Senhor, independente, se for eu lá na frente ou qualquer outra pessoa, que seja o teu espírito,
Irmãos, nós vamos sair de todo culto abençoado, cheio, porque Deus usa assim, irmão. Às vezes uma irmãzinha mais, ou irmãozinho mais simples e humilde, chega lá, lê um texto que você precisa da fonte, porque ele é a nossa fonte. E a fonte dele continua sendo a sua palavra. Devemos defender o evangelho de Cristo. Estamos vivendo uns dias só de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto e não de autoajuda. Paulo fala em Colossenses 3:2, aí que está essa palavra, né? Ele diz assim: pensais nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. A autoajuda vai pensar aqui que você tem que fazer isso para estar bem. E a ajuda que vem do céu, você vai pensar nas coisas lá do alto. Aleluia! Pensar na ressurreição, pensar no amor de Deus, pensar no que Deus já fez na sua vida, ser mais grato ao Senhor, né? O Ministério da Saúde do céu adverte que ser grato, você abre as comportas do céu para receber muito mais bênção em vez de ficar murmurando. Tá aí o povo lá no deserto. Quanto mais murmurava, mais prova. E não é mesmo hoje, não, irmão. Vamos ser gratos pelo que Deus já fez. Porque nós só somos ingratos pelo que Deus não fez. Mas se nós já formos gratos pelo que ele já fez, vai parte do Senhor. Amém? Então, o que devemos fazer? Que Deus é a fonte da vida, né? Porque nós estávamos mortos lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos deleitos de pecado, né? E ele nos deu vida e vida em abundância. Jesus veio para nos libertar do poder da morte, oferecendo a vida eterna, né? Então, a Bíblia também nos dá muitos conselhos na prática para vivermos nossas vidas da melhor forma possível. Por isso que João diz lá em João 10, né? Primeiro, João 10, diz assim: o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Essa é a obra do diabo, irmão. E todo dia ele trabalha para isso. Mas, ponto e vírgula, significa, não é o fim. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então, Jesus está falando que tenham. O tenham é você que busca. Por isso que lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, 27, 28, 29, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O que mais nos oprime é a nossa alma. É o que está dentro de nós, é o nosso sentimento, é aquilo que, sabe, nos sufoca, nos deprime. Então, ele quer que você pegue o fardo suave que ele vai dar, o jugo suave. Aí você vai descansar a sua alma. Não tem coisa melhor do que descansar a alma, né? Davi, certa feita, lá no Salmo 42, ele diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o verei. Davi era o único que orava pela alma dele, que sabia que a alma dele era tudo de mais importante. Então, a Bíblia nos ensina sobre isso e a questão da vida nova que Deus quer cada dia que nós tenhamos pelo perdão. Então, nós precisamos liberar pessoas, queridos. Nós precisamos perdoar. Quando eu não perdoo, não sou perdoado. Eu falo muito sobre a questão da oferta e do dízimo, né? Jesus fala, né, da oferta. Se você for ofertar e tiver alguma coisa com seu irmão, não coloca no gasofilácio, não vai ser abençoado. Vai ser aqui, usado pelo homem, como tem muitas igrejas, usando, próspera, aquela coisa, aquela prosperidade mais humana do que bíblica, mas vai lá reconciliar primeiro com ele, depois volta, que aí ele vai ser recebido. Então tem muita gente que está vivendo mecanicamente as coisas que o homem está induzindo, e hoje é muito mais forte, né? E deixando de receber as dádivas realmente vindas do céu. As bênçãos do Senhor, com ela não vem acrescido dores. Ela enriquece e não acrescenta dores. Mas tem muitos que recebem e têm dores. Amém? O que Paulo fazia? Lamentações 3:21. Ele disse: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Irmão, nós precisamos cada vez fazer isso, uma reflexão. O que vai me dar esperança? Ah, é a pessoa que não gosta de mim, é a pessoa que falou mal de mim, é a igreja, é o pastor. Não, isso não me dá esperança. É o que Cristo fez. É o que ele me chamou. É o que ele me propôs na morte e na cruz, né? Então, nós devemos lutar muito com isso, né? Nós precisamos preservar esse relacionamento com Deus. E qual a característica que Paulo manteve diante das suas crises, né? Então, eu vou só resumir aqui, irmão, porque é muita coisa, glória a Deus, aleluia. Então, primeiro, Paulo estava preso em Roma, vivendo um momento espiritual e também psíquico, porque estava preso. Imagina a pessoa ser privada da sua liberdade, é terrível.
muito diferente da primeira carta que ele escrevia, mas ele se sentia um homem livre. Então, o importante não é onde você está, é com quem você está. A liberdade não está nas questões físicas, a liberdade está na questão espiritual. Então, se nós estamos em Cristo, queridos, nós não estamos em crise. Nós podemos passar pela crise, porque ela vai nos ensinar algo, mas nós estamos em Cristo. Então, ele guardava o seu coração, as memórias do consciente e inconsciente, ele não deixava a sua mente ser. Irmãos, a nossa mente é uma fonte que pode tanto trazer vida como morte. A nossa primeira batalha mais terrível que nós temos não é contra o diabo, não é contra o mundo. É contra o nosso eu, a nossa vida. Se nós vencermos a nossa mente em Cristo, nós vencemos tudo, irmãos. Porque nós vamos crer absolutamente no que ele diz na sua palavra. Nós vamos mergulhar nesse vernáculo de Deus e absolver, beber da fonte e jorrar dessa fonte para vidas que estão próximas de nós. E ele guardava o seu coração, ele tinha uma fé viva, né, que o fazia gerar expectativa futura, e muitas vezes faz a seguinte pergunta: na hora final, sente pelo menos algumas apreensão, né? E é isso. Eu encerro essa palavra com essa palavra aqui, que tem muito mais coisa, mas não vai dar, não. Deus abençoe. Amém? Guardamos a nossa fé em Cristo. Deus abençoe.